Imagina só se você tivesse uma maquininha que te pagasse um dinheiro sem você fazer nada. Pois é, meu amigo, isso existe. E são os fundos imobiliários. Essa classe de ativo é espetacular. É o tipo de investimento que te paga uma renda passiva, um salário todo mês, reloginho, todo mês pingando na sua conta. Como que funcionam os fundos imobiliários? O fundo imobiliário, para a gente entender de uma forma simples, é o seguinte: ele tem alguns imóveis na carteira dele, ele adquire alguns imóveis e ele aluga esses imóveis para alguns inquilinos. E você, como investidor, quando você entra lá na bolsa e compra uma cota desse fundo, você recebe uma parte dos aluguéis desses inquilinos. Então vamos supor que tem um fundo que é dono de um shopping center e lá nesse shopping center ele aluga as lojas para as empresas, né? Aluga uma loja lá para Havaiana, outra loja para Copenhagen, outra loja para o Habib's, outra loja para Mormai, outra loja para C&A. Ele aluga esses espaços para as lojas poderem operar. Uma parte desses aluguéis que as empresas vão pagar para o fundo, você vai receber como cotista desse fundo. Então, a partir do momento que você investe, você recebe uma parte desses aluguéis como forma de provento caindo direto na sua conta. Essa ferramenta ela é excelente para você conseguir adquirir sua liberdade financeira, para você conseguir ter a sua renda passiva, o seu salário caindo na conta sem você fazer nada e chegar à tão sonhada aposentadoria que todo mundo quer. Os fundos imobiliários, eles são um tipo de investimento de renda variável. Então, o que acontece? Eles funcionam parecidos com as ações. Então você tem as ações lá que oscilam, o preço das ações oscila, assim como o preço dos fundos imobiliários oscila também. Então ele é um investimento que ele não tem proteção do FGC, você pode perder dinheiro. Se você comprou um fundo imobiliário e ele foi à falência, você pode perder aquele dinheiro que você investiu, assim como se você comprar alguma ação, você também pode perder o seu dinheiro se essa empresa falir e essa ação for a zero. Mas nós temos fundos imobiliários bem seguros na bolsa e fundos imobiliários com patrimônio bilionário. É o tipo de investimento que cai bem em uma diversificação, principalmente no que diz respeito a uma carteira de renda passiva. As vantagens dos fundos imobiliários são, primeiro, a liquidez. Então, o fundo imobiliário, uma cota do fundo imobiliário, você compra e vende a hora que você quer. E como a gente já comentou, que tem alguns fundos imobiliários que são muito negociados e tem patrimônio bilionário, são donos de vários imóveis em várias regiões do país, você tem uma liquidez um tanto quanto interessante. Então, geralmente, você não vai passar apuro no que diz respeito a compra e venda e resgatar seu dinheiro de volta em um fundo imobiliário de grande porte. A segunda vantagem é a própria acessibilidade. Então, imagina que você quer comprar um imóvel para receber um aluguel, para alugar esse imóvel para receber um aluguel de um inquilino. Você vai ter que pagar o valor do imóvel, seja qual ele for, 300, 400, 500, 1 milhão, seja qual for o valor do imóvel. Você vai ter que adquirir aquele imóvel para poder alugar. E nos fundos imobiliários não, você pode comprar pequenas cotas. Então a gente encontra aí no mercado cota de fundo imobiliário a R$ 8, R$ 10, R$ 60, R$ 100, R$ 150 e por aí vai. Mas mesmo o fundo imobiliário mais caro ainda assim é bem acessível, muito mais do que comprar um imóvel mesmo para depois você alugar. E a terceira vantagem que a gente enxerga na rentabilidade com relação a um imóvel físico em si que você adquire. Imagina que você comprou um imóvel de R$ 400 mil. Aí você alugou ele por R$ 4.000. Só que dentro desses R$ 4.000, você vai ter que pagar condomínio. Então você já vai tirar o valor de condomínio aí desse aluguel. Então o locatário ele vai pagar o aluguel e o condomínio. Então dentro desses R$ 4.000 não são os R$ 4.000 que vão pingar na sua conta, que uma parte está indo para o condomínio. Aí você tira o condomínio. Aí você também tem que tirar o imposto de renda. Então você vai receber essa renda dos locatários e você vai ter que declarar no seu imposto de renda. Provavelmente você vai ter que pagar alguma alíquota de imposto de renda em cima disso. Sem contar o período de vacância, que é o período que você vai ficar sem alugar esse imóvel, que pode acontecer de você ficar meses sem conseguir alugar o imóvel. E ainda, além de tudo isso, você ainda tem a manutenção do próprio imóvel. Então, se quebrou um encanamento, ou se vai ter que pintar o apartamento, ou fazer alguma reforma, mas você pode dividir com o locatário. Tudo bem, mas mesmo assim vai ficar algum custo para você. Então, você tem uma série de custos
no meio desse recebimento de imóvel que fazem com que você não consiga receber nem 1% do imóvel, do valor do imóvel que você tem. Sem contar que pode acontecer alguma coisa que desvalorize o seu imóvel, é uma situação mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Alguma situação que a região ficou pior ou alguma obra aconteceu, alguma coisa aconteceu que desvalorize esse imóvel e faça com que quando você for vender esse imóvel, ele esteja desvalorizado. Já nos fundos imobiliários, você vai receber essa renda em média de 0,8% a 1%. Tem fundos até pagando 1,10%, caindo na sua conta sem problema nenhum. Você tem uma série de benefícios aí com relação à comparação dos fundos imobiliários e dos imóveis. Sem contar a diversificação, porque você tem vários tipos de fundos imobiliários. Quando você compra um imóvel, é só aquele imóvel. Quando você tem um fundo imobiliário, muito provavelmente, você tem já uma série de imóveis e diversificações dentro daquele fundo imobiliário. E agora aqui a gente vai falar dos tipos de fundos imobiliários. Então você tem fundo do agronegócio, você tem, que são imóveis do agronegócio, você tem fundo de educação, de desenvolvimento, você tem fundos de tijolos, né, que são os fundos que a gente citou aqui, fundo de shopping center, ou fundo de galpão logístico, um fundo que é dono de vários galpões e ele aluga esses galpões para grandes empresas, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, e você tem também fundos de papel, que são os fundos de dívidas. Então as pessoas têm dívidas de títulos, esses fundos vão lá e compram essas dívidas, recebem o pagamento dessas pessoas e repassam para você. Então você tem várias classes de fundos imobiliários, você consegue diversificar mesmo dentro desse único tipo de ativo, que é uma baita de uma vantagem no que diz respeito à segurança. Porque você dividir os ovos em várias cestas vai te trazer uma segurança a mais. Com relação ao imposto de renda dos fundos imobiliários, por enquanto, por hora, o imposto de renda dos proventos, do rendimento que os fundos imobiliários pagam para você, eles são isentos de imposto de renda até esse momento aqui, 2025. Mas tem um intuito do governo em implementar uma nova taxação de 5% em cima dos rendimentos dos fundos imobiliários, e a gente vai analisar, acompanhar para ver se isso se desenvolve e se isso é aplicado em 2026. Agora, já hoje, os fundos imobiliários têm um imposto de renda com alíquota de 20% sobre os ganhos de capital, que não são os ganhos dos rendimentos que são pagos. Os rendimentos que são pagos para você é uma coisa. O ganho de capital, que é a valorização da cota que você comprou, é outra coisa. Então, vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário que custa na Bolsa de Valores R$100 e ele me paga R$1. Esse R$1 vai pingando na minha conta todo mês e isso é isento de imposto de renda. Só que se eu comprei por R$100 e amanhã ou depois essa valorização da cota vai para R$120, eu tive um ganho de capital de R$20 em cima da cota que eu comprei. Se eu comprei a 100 e vendi a 120, esses R$20 vão ser tributados em 20%. Deu para entender? Então, o rendimento que é pago, que cai na sua conta como se fosse um dividendo, é isento de imposto de renda, são os proventos, e a valorização da cota, o ganho de capital é outra coisa. Que aí é o ganho que você ganha, que aí é o ganho que você tem quando o preço da cota do fundo imobiliário se valoriza. Esse tem imposto de renda de 20%. Nós vamos fazer uma simulação aqui, um exemplo de carteira, lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, ok? Os fundos imobiliários são um investimento de renda variável, então ele é para aquelas pessoas que têm estômago, a cota deles oscila, então é para aquelas pessoas que já estão estudando, já têm um perfil um pouco mais intermediário, um pouco mais arrojado, e eles se encaixam muito bem em uma carteira em conjunto com outros ativos, como ações, como renda fixa. A gente vai só dar um exemplo aqui de uma carteira bem diversificada de fundo imobiliário, não é nenhuma recomendação de investimento. Tanto não é uma recomendação de investimento, que eu peguei os fundos imobiliários que têm maior patrimônio de cada setor. Então, classifiquei alguns setores seguros de fundos imobiliários que eu gosto muito, que eu tenho em carteira, que eu considero mais seguros, que são os fundos imobiliários de galpão, papel, shopping,
laje e híbrido. Eu vou explicar tudo com calma. Os fundos de galpão a gente já falou aqui, são aqueles que alugam para as empresas, geralmente empresas de e-commerce, empresas que precisam estocar muitos produtos. Eu considero um setor importantíssimo dos fundos imobiliários, e aí a gente colocou uma carteirinha aqui com uma porcentagem maior em galpão. 28%. Então, nós vamos ter 2 fundos imobiliários de galpão aí e os de papel, que também são os de recebíveis, que costumam pagar mais e costumam oscilar de acordo com são os CRIs, né? Costumam oscilar de acordo com os certificados de recebíveis imobiliários. Eles também têm uma porcentagem maior aí dentro da carteira, com 2 fundos imobiliários, 28%. Aí depois a gente colocou um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa, que são os prédios que alugam para as empresas fazerem os seus trabalhos ali dentro do prédio, escritórios e tudo mais. E um híbrido, que é o fundo que tem um pouco de tudo. E, geralmente esse fundo tem que ter uma boa gestão, tem que ser uma boa gestora, porque ela vai administrar um pouco de tudo dentro daquele fundo ali. Então nós colocamos, olha só que interessante, nós colocamos 2 fundos de galpão, HGLG11 e XPLG11, eles são os que têm maior patrimônio. Aí nós colocamos 2 fundos de papel, KNCR11 e RDM11, que são os que têm maior patrimônio dos fundos de papel, um fundo de shopping, que é o XPML11, um fundo de laje corporativa, que é o KNRI11, apesar de ele ser um pouco mais híbrido, também tem alguma coisa de papel, ele tem bastante laje, e um fundo que é bem híbrido mesmo, que é o MXRF11. Os valores deles estão aí na frente: 154, 98, 103, 62, 100, 142 e R$10. No total, se você fosse montar uma carteira como essa de fundos imobiliários, você precisaria aí de algo em torno de R$670, R$669. Você conseguiria montar essa carteirinha aí bem diversificada. É só um exemplo, você pode colocar outros fundos, não precisa necessariamente ser esses, mas o valor é bem acessível. Com o valor de R$700 você já consegue fazer uma carteira de fundos imobiliários. Em média, essa carteira de fundos imobiliários vai te pagar em torno de R$6. Aí você vai falar: guerreiro, mas eu vou dar R$700 para receber só R$6? Pois é, mas uma coisa que você não para pensar. R$6 é o valor de um cafezinho. Se eu falasse para você, eu vou te pagar um café todo mês, até o fim da sua vida, você vai ganhar um café de graça, todo mês, até o fim da sua vida. Imagina isso, você não ia querer? Então, pois é. É um café que você vai receber de graça até o fim da sua vida. São R$6 que não foram trabalhados. Você não teve que trabalhar para isso, você ficou parado, não fez nada e caiu na sua conta. E não se esqueça da maravilha do mundo que é os juros compostos. Hoje você recebe R$6, mas daqui a pouco você dobra esses R$700, você dobra para 1.400, começa a receber R$12. E daqui a pouco você começa a receber R$20, daqui a pouco 50. Chega a um patamar que você consegue receber R$100, que já é uma conta de luz paga, já é um serviço de streaming, um Netflix pago. Imagina só isso, sem fazer nada, sem ter que trabalhar, recebendo essa renda passiva isenta de imposto de renda, totalmente isenta na sua conta. Então os fundos imobiliários são uma excelente ferramenta e eles são indispensáveis em uma estratégia de renda passiva e uma estratégia de diversificação, visando você se expor também nesse setor imobiliário com recebimento de renda caindo na sua conta todo mês. Esse é o canal do Guerreiro Investidor, o seu canal de investimentos e finanças. Curte e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber os nossos novos vídeos. E comenta aqui o que você achou. Você tem fundo imobiliário? Você gostou dessa carteira? Você tem uma outra carteira e outros fundos imobiliários que você acha legal? Comenta aqui que a gente quer saber. Obrigado e tchau!